Paz do Senhor, Geisa, essa é minha mãe, minha tia Maria. Deus dê uma boa sorte, meu filho. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia a todos. Ontem, conversando com o Espírito Santo, eu, eu pedi mais uma vez para que ele me desse uma palavra. E essa palavra ela já vinha cantando no meu coração, já vinha falando no meu coração já há algum tempo. Eu pedi para que Deus ele pudesse nos revelar, nos conduzir na manhã de hoje mais uma vez. Deus abençoe, meu filho. E isso aconteceu porque eu venho andando pregando a palavra de Deus, e discipulando muitas pessoas. Algumas que estão desviadas, se perderam no processo, outras que aceitaram Jesus, confessaram Jesus como seu Salvador, Salvador das suas vidas. E muito em comum entre elas, existe um problema que as desviaram, que fizeram perder o caminho. Existe um problema que as fazem esfriar no seu amor, parar de olhar para Cristo. Algumas nem olham, na verdade, nunca nem conheceram, mas as que eu converso, que já conheceram a Cristo, que acabaram por algum momento se desviando, existe algo que é bem comum entre elas. E esse problema comum não é o adultério, não é a mentira, entre aspas, né, as consequências que eu falo. Não é a consequência de uma doença grave, não é a consequência de uma doença degenerativa, de uma doença que vai levar à morte. Algo comum entre essas pessoas não é o desânimo em si, algo em comum entre elas não. O que há em comum entre elas é o pecado. É o pecado. E por não perceberem isso, essas pessoas elas acabam literalmente deixando de lado o evangelho, e elas acabam achando que para que elas possam voltar para o centro, ou para que elas possam encontrar o centro da sua vida, a solução é arrumar um emprego, pagar as contas, as dívidas. A solução é ser curada do câncer. A solução é arrumar um casamento. A solução é construir uma casa, ter a casa própria. A solução é comprar um carro. A solução é reformar a casa, reformar o teto, é botar piso no chão da casa, é consertar a empresa. Para elas acreditam que a solução é que o filho possa sair das drogas, o batismo que eles tiveram numa facção criminosa possa ser resolvido. Teve gente que se batizou numa facção criminosa, que eu andei conversando com uma tia dele. Ele se batizou numa facção criminosa dentro do presídio para não morrer, e hoje vive escondido com medo de ser assassinado, porque ele não quer fazer coisa ruim, mas foi batizado nessa facção criminosa. Então, a solução para essas pessoas está na solução especificamente dos seus problemas. E o Espírito Santo hoje ele me traz essa palavra, uma palavra que cabe a nós, não só por nós que acompanhamos, que estamos aqui nos debruçando diariamente na palavra de Deus, uma palavra não é somente para essas pessoas que estão perdidas, mas essa palavra ela serve também para nós, para que nós não nos desviemos dessa fé, desse primeiro amor. Então, antes de fazer a leitura da,
do nosso texto principal de hoje, nosso texto bíblico de hoje, eu quero orar, quero entregar mais uma vez, porque eu já orei antes, orei ontem, orei hoje, orei antes de ontem, enfim. Eu quero mais uma vez fazer essa oração aqui, e entregar mais uma vez esse momento em que seja as palavras do Espírito Santo saindo pela minha boca e não as minhas próprias. Que o Senhor possa me usar aqui para que eu possa trazer essa palavra, além de tudo, a palavra de conforto. Lembre que exortação é trazer para o centro. Não é brigar, não é reclamar, não é isso. Exortação é trazer de volta para o centro. Então, que o Espírito Santo possa nos trazer de volta para o centro, se você estiver aí desviado do caminho. E se você não encontrou o caminho, que o Espírito Santo possa te exortar ao ponto de você encontrar o caminho. E que o Espírito Santo possa te exortar para que você não se desvie do caminho, permaneça nele. Se você puder, curve sua cabeça e ore comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Momento de comunhão, de partilhar do pão. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos orientado. Até aqui, Pai, o Senhor tem segurado nas nossas mãos. Obrigado pelo carinho, por cuidar de nós, por nos trazer a revelação da Tua palavra, para que nós possamos ler, praticá-la, para que nós possamos ler e termos a orientação necessária de conduzir as nossas vidas na resolução desses problemas, ou melhor, desse problema. Traz-nos, Pai, de volta ao centro da Tua palavra, ao primeiro amor. Traz-nos, Pai, de volta à Tua casa. Acende de novo essa chama do nosso coração. Sabemos que o Senhor está de braços abertos para nos receber. Sabemos que o Senhor está esperando por nós a cada dia, a cada momento. Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, perdoa os nossos pecados. E dá-nos, Pai, conhecimento e sabedoria, para que diante do pecado nós não pequemos, mas nós possamos honrar a Tua palavra. Cuida de nós nessa manhã, nesse feriado. E nós queremos dedicar esse momento inicial do nosso dia, a primícia do nosso dia para Ti. Cuida de nós, Santo Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, ao que nós oramos, ao que nós Te agradecemos. Amém. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número... Apocalipse 2. Põe aí assim, na tela. Apocalipse 2, do verso 1, 1 ao 7. do versículo 1 até o versículo 7. Amém. Quem tiver encontrado, por favor, nós não vamos ler somente esse versículo, nós vamos passear um pouco sobre a Bíblia hoje, vamos debruçar um pouquinho, tá bom? Então, todos vão poder ler algumas passagens hoje também, assim como a gente tem feito nos demais dias, tá certo? Então, quem encontrou, pode ler Apocalipse 2, do 1 ao 7, por favor. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Castiçais de ouro. Candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram
à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. 6. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. 7. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Eita palavra Deus. poderosa. E nós Eita vamos nos Senhor. debruçar um pouquinho nela. Bom, primeiro, de acordo com a mensagem de Jesus aqui, nessa carta à igreja de Éfeso, está bem aqui, bem explícito, né? A perda do primeiro amor não é apenas a questão de nós relaxarmos no trabalho de Deus. Pois o Senhor diz, olha, está escrito aqui, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, trabalho, e a tua perseverança ou paciência, que também em algumas traduções pode ter perseverança, labor, né, trabalho. A palavra grega aqui na minha Bíblia, labor, é kopos, tradução dela, tá em kopos, labor, que de acordo com a concordância de Strong, ela significa intenso trabalho, como está traduzido aqui nessa tradução que eu estou compartilhando com vocês. É trabalho. A tradução dessa palavra labor em algumas Bíblias, no grego, kopos, significa trabalho, ou intenso trabalho, unido, no caso, ao aborrecimento, à fadiga, o aborrecimento, à preguiça. Esse tipo de labor ou trabalho, seguido de perseverança, como está aqui escrito também como paciência, porque a paciência também pode ser perseverança, por parte aqui dessa igreja de Éfeso, não nos permite a gente achar que esse povo estava de braço cruzado no serviço de Deus. Jesus está falando aqui, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, a tua perseverança. É a igreja que está trabalhando. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desistir, uma vez que nessa mensagem profética, Jesus elogia a persistência dos cristãos dessa igreja aqui. Está lá no versículo 3, ó, versículo 3. Ó. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Jesus aqui rasga um elogio para a igreja de Éfeso. A perda do amor também não pode ser vista sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós.
versículo 4, versículo 5. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, se permanecer na inércia, se permanecer preguiçoso, se não resolver o problema. Portanto, a perda desse primeiro amor é uma queda. E essa queda, gente, essa queda se chama pecado. Essa queda se chama pecado. Não é a dívida, não é a doença. Não é a doença, não é o câncer. O câncer é a consequência do pecado. A dívida é a consequência do pecado. É a consequência. Não é o motivo, não é a razão, não é a raiz. A raiz é o pecado. Há muitas pessoas que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas eles perdem a paixão. Eles fazem o que fazem por puro hábito, por rotina, por medo do galardão, do que eles sabem que vão sofrer se não fizerem. Eu tenho conhecimento da palavra, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu conheço a palavra, eu sei sobre a palavra, me foi dado, eu tenho medo do galardão que vai me seguir caso eu não pratique, então eu vou praticar, mas porque eu tenho medo do galardão? Não é mais pelo amor. É qualquer outro motivo que faz, de repente, a pessoa trabalhar na obra de Deus. Se é que ela ainda está trabalhando, se é que ela não largou de mão, deixou de lado. A queixa que Jesus faz aqui é o fato desses crentes aqui em Éfeso, eles terem abandonado o primeiro amor. Jesus deixa bem claro. Deixastes, abandonaram. Deixastes, abandonaram. Abandonar. Essa palavra abandonar, ela tem aqui nesse texto um significado bem abrangente. Pode ser enviar para outro lugar, motivo, né? Enviar para outro lugar. Mandar ir embora. Pode ser partir, como, por exemplo, de um marido que se divorcia da sua esposa. Deixar de lado, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir de qualquer forma, não guardar mais para si a palavra, partir, deixar que alguém vá para outro lugar, desertar. Desertei, sem razão, desertei. Partir para alguma outra coisa, voltar para trás, voltar ao que você era antes, ao estado do homem que você era antes. Deixar as coisas se destruírem. Então, essa palavra deixar aqui no texto é muito abrangente. Tudo isso significa deixar. Essas expressões, elas refletem uma perda que passa a ser denominada sendo meramente acidental, mas na verdade é um ato voluntário de abandono e de descaso. É um ato voluntário. Eu pregava a palavra de Deus, eu pregava a palavra, eu tinha um ministério, conduzia o ministério, deixei de lado. Por quê? Porque eu me cansei, desisti, não quero mais, enchi o saco. Eu deixei de lado. Mas por que que isso acontece? Por que que essas coisas acontecem? Tem explicação. O primeiro amor, gente, um, é como um fogo. Se nós colocarmos lenha nesse fogo, ele vai ficar mais inflamado.
Todo mundo aqui já fez um churrasco. Ora o fogo apaga. O que, é que você tem que ficar fazendo para o fogo não apagar até terminar de assar a carne? Colocar carvão, colocar lenha. Porém, se a gente joga água, o que, é que acontece? Ele apaga. O que, é que você faz no final do churrasco? Eu jogo água no carvão, pego água e puf, jogo água. Alguns deixam lá o carvão lá, e o carvão fica lá queimando, 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 até a hora que vira cinza e apaga. Se você não alimentar o fogo, ele vai apagar. Ele vai apagar. Ah, Gelson, não, mas eu faço churrasco no gás. Beleza, irmão. O gás acaba. O gás não vai durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que trocar o gás, o seu botijão. É fogo, apaga. Você tem que estar alimentando. Muitas coisas elas contribuem para que esse nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo ele perca a intensidade, ele se apague. No entanto, vale ressaltar que há 4 coisas que especificamente, de forma bem pontual, determinam esse apagar do fogo, que são o convívio com o pecado, a falta de profundidade na palavra, a falta de tratamento do pecado e as distrações do dia a dia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 4, mas eu também vou trazer a solução. E eu vou trazer, não, a solução já está aqui no texto, nós já lemos a solução e a gente vai entender a solução desse problema. Como acender de novo essa chama? Ou se você não tem essa chama, como você encontrá-la? Tá aqui no texto, a gente leu. Primeiro, convívio com o pecado. Vamos lá para Mateus. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, no verso 12. Vou compartilhar aqui. Quem encontrou pode ligar o microfone e ler. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Amém. Amém. Ao falar aqui do convívio do amor, assim, que são palavras de Jesus, tá? Mateus 24, 12, quem está falando é Jesus. Quando ele fala sobre esse convívio aí com o pecado, ou quando nós estamos mencionando essa questão do convívio com o pecado, ao invés do pecado em si, eu estou aqui pretendendo estabelecer a diferença que é muito importante para a gente entender. É óbvio que quem está em pecado está distante de Deus, tá bom? Quem está em pecado já tá distante de Deus. Isso daí é, é, é óbvio, é uma coisa clara, é uma coisa significativamente clara. A ausência do primeiro amor, que é chamada de pecado, mas esse pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado da vida da pessoa que sofreu, de repente, essa perda. Muitas das vezes, essa fraqueza ela é gerada pelo convívio com o pecado de outras pessoas. Eu não estou pecando, Joelson, mas eu convivo com o pecado de uma outra pessoa aqui, por exemplo. E esse convívio com esse pecado, ele pode me trazer o esfriamento do meu amor. Jesus, ele pode estar se referindo aqui aos pecados de uma sociedade que nós vivemos, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas. Nós vamos passar a conviver com algumas coisas que nós não as praticamos, mas que a gente pode tolerar. Tipo, você vive com uma pessoa do lado que ela vive mentindo. Você sabe que ela vive mentindo. E você tolera esse tipo de coisa, vai tolerando, vai deixando passar. Não fala nada. É um pecado, um pecadinho, vai deixando passar. As coisas vão passando e você vai tolerando, você vai tolerando, você vai tolerando. Quando você menos perceber, você está pecando também. Porque aquele pecado ali daquela pessoa já não te aborrece mais.
Nós precisamos ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado que está à nossa volta. Nós devemos nos aborrecer com o pecado, ainda mais com o resultado dele. Muitas vezes, um enredo, por exemplo, dos filmes que, que nos proporcionam entretenimento, né? Ele faz com que nós nos acostumemos com valores contrários ao que nós pregamos. Por exemplo, tem um filme do Jim Carrey, que é O Mentiroso. No filme, ele conta um monte de mentira, ele é advogado, ele fala um monte de mentira, aí o filho dele vai fazer aniversário, o filho dele pede para que ele não fale mais mentira por um dia. Esse um dia para ele vira um inferno, porque ele não fala mentira. Um dia, 24 horas sem mentir para ele, a vida dele se torna um caos. E quantas das vezes a gente considera que a mentira é uma coisa, é uma mentirinha. Vou falar aqui para um cliente meu que eu vou já fazer uma entrega. Eu sei que eu estou atribulado, eu sei que eu não vou conseguir fazer a entrega, mas eu vou falar para o cliente que eu vou fazer a entrega. Faço já a entrega para você. 15 minutos está na sua casa. Esse 15 minutos viram 30 minutos, viram 1 hora, 2 horas. Você já sabia que não ia entregar em 15 minutos. É uma mentirinha. Então nós acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade, valores que são do mundo, não são bíblicos, não são de Deus, não são valores de Deus. Deus não se junta com essa porcaria. Ainda que cedendo a esses pecados, se nós não mantivermos um coração que aborreça o mal, nós ficaremos acostumados com esses valores. Valores errados, ao ponto de vista daquilo que nós permitimos ser de fato o amor verdadeiro. E aí, como nós permitimos praticar do pecado e dessa iniquidade, a gente participa dela como se fosse tudo normal, o nosso amor vai esfriando. E ele vai esfriando, ele vai apagar. E a gente precisa agir como Ló, que se afligia com a iniquidade das pessoas que estavam na sua volta. Ló ficava aflito com tudo aquilo. Vamos ver isso daí? Vamos entender um pouquinho melhor? Abre a sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. Lá no final da Bíblia, né? Volta aí, está em Apocalipse. Volta um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 9. Quem encontrou, pode ler. 6 a 9. Segundo Pedro 2, 2 Pedro, 6 a 9. Capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso não mostrava. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Amém. Glória a Deus. Então a gente deve se aborrecer com o pecado. Viu alguém mentir? Cara, chega na pessoa e fala, você está mentindo. Viu alguém furtar? Fala, você está furtando. É se aborrecer o pecado. Não é só a consequência do pecado. Não é só a consequência, é o pecado.
Existe o pecado e existe a consequência dele. Não é só a consequência que você deve se aborrecer, mas sim, seja sendo mais profundo, aborrecendo o pecado. Segundo ponto, que faz com que a nossa fé possa ser esfriada, a gente se perca no caminho. A falta de profundidade. Por exemplo, a parábola do semeador, que está lá em Lucas 18:13, Jesus ele falou sobre a semente que caiu no solo de pedra. O resultado é uma planta que vai brotar depressa, mas não desenvolve a profundidade, porque a raiz não consegue ir lá no solo, penetrar no solo profundamente. O solo é de pedra. O solo não tem terra, não tem os nutrientes necessários para que a planta produza fruto. Então a planta vai se tornar superficial, ela está em cima de uma pedra. O que é que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Na época que eu era pequeno, quando eu era pequeno, que eu passava minhas férias, eu não tinha muito para onde a gente ir, a minha mãe e meu pai me mandavam para um bairro distante aqui de Fortaleza, no Aracapé, para me ficar lá com o meu avô. Ele tinha lá uma plantação, um terreno muito grande, ele plantava vários tipos de planta, ele plantava, tinha uma horta e tudo mais. E aí a gente acordava 4:30 da manhã para capinar, arrancar o capim lá da horta e tudo mais. Aí, sabe o que ele fazia com o capim? Ele não queimava. Ele pegava o capim, depois que arrancava com a raiz o capim, e jogava. Tinha um, um alpendre que ele tinha derrubado, esse alpendre, que era de criação de galinha e codorna e tudo mais. Ele derrubou esse alpendre e ele limpou esse alpendre e deixou só o piso de pedra. A gente pegava o capim e jogava ali. Ele dizia: deixa o capim que ele vai secar e vai morrer. Por quê? Porque a raiz do capim não tinha onde penetrar, não gerava vida. O capim ficava ali 2, 3 dias, mais ou menos, depois secava. Não tinha nutriente, não tinha. O risco que essa planta corre de ficar na superfície é que quando o sol vai sair, vai gerar calor e essa planta, ela rapidamente ela vai murchar. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos essa alegria inicial, é, desen- desenvolver essa profundidade na nossa vida espiritual. E como que a gente desenvolve essa profundidade? Gente, só tem duas formas. Primeiro, oração. Segundo, ler a palavra de Deus todos os dias. Se debruçar todos os dias, não é só no dia do culto. Hoje é feriado. Supostamente não era para a gente estar fazendo nada. E nem ter tão pouco pressa para sair da presença de Deus. A questão da profundidade nas coisas espirituais, ela é explicada não somente na nossa vida com Deus, mas também nos que servem a Satanás. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Está lá no capítulo 2, no versículo 24 e no 25. Se você quiser abrir sua Bíblia, você já tem Apocalipse 2, versículo 24 e versículo 25. Vou colocar aqui, vou ler. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O mesmo princípio dessa profundidade espiritual para com Deus, Deus fala aqui, para aqueles que se afastam do mal.
para aqueles que se afastam do mal. Tem gente que se aprofunda no mal. Ou você nunca ouviu um terreiro de macumba lá com o pessoal batendo macumba? Você nunca ouviu isso na sua vida? Ó, aqui onde eu moro aqui, só que tem terreiro de macumba. Gente que fica lá até de madrugada, 2 horas da manhã, batendo macumba. 2 horas da manhã. E a gente não consegue ficar de 6 às 7, 8 da manhã ouvindo a palavra de Deus. Mas tem gente macumbeira aí que tá até na hora dessa matando galinha, matando criancinha sequestrada. Tem gente que se aproxima do mal. Então, aborreça do mal, saia de perto do mal. Tenha profundidade com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Terceiro, a falta de tratamento. Esse terceiro fator também contribui com o esfriamento do nosso amor para com o nosso Senhor Jesus. Algumas áreas das nossas vidas a gente deixa de lado. Por exemplo, a parábola do semeador, que é um dos exemplos com o potencial de frutificação da palavra de Deus, pode vir ser abordado na vida de alguém que é a falta de raiz de profundidade. Mas é um outro exemplo que o Jesus dá nessa parábola. Qual é o outro exemplo? Daqueles que caem em um bom solo e frutificam. A mesma parábola. Se você quiser procurar, Lucas 8, versículo 7. Vamos lá, vou botar aqui na tela. Lucas 8, versículo 7. Aqui. Lucas 8, 7. A outra semente, uma caiu em solo rochoso. A outra caiu entre espinhos. E crescendo entre os espinhos, elas o sufocaram. Caiu em bom solo, mas estava cheio de espinho. Os espinhos não pareciam ser tão. Nossa, essa mentirinha aqui não vai me comprometer na minha fé. É uma mentirinha. Parece que é inofensivo. Eu vou só falar aqui para um cliente que eu vou deixar dia tal, no horário tal. Não, é uma mentirinha de nada. Depois, essa planta cresce. Essa planta ela vai ficar sufocada, mesmo estando num local legal. A que caiu entre espinhos são as que ouviram a palavra no decorrer do seu dia, mas foram sufocados. As riquezas, os deleites da vida, os seus frutos não chegaram a amadurecer, não gera fruto. A pessoa está mais preocupada com o dinheiro do que com qualquer outra coisa. As áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não pareça tão perigosa, mas são justamente essas áreas que não são tratadas que podem sufocar a nossa fé e o nosso amor depois. Sufoca a nossa fé depois. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo. Hoje eu estou na fé, hoje eu estou lá, estou pregando a palavra, estou dizimando, estou indo para a igreja, não sei o quê, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e eu vou pregar a palavra, e eu vou levar a palavra, e eu dirijo o culto, e eu sou não sei o quê, o pastor me chama, e eu vou lá, e não sei o quê, e eu estou naquele pique, aí quando é no dia seguinte, eu me afastei da fé, não vou mais para a igreja. Não é assim que acontece. É aos poucos, aos pouquinhos, sabe? Hoje eu pequei,
amanhã eu peco de novo, aí depois eu vou pecando, e aí eu vou vendo pornografia, e aí eu falo uma mentirinha, e aí a minha esposa me fala uma coisa, eu digo que faço, mas não faço, aí eu desagrado a ela, aí eu desagrado a minha mãe, aí eu conto uma mentira. Quando eu penso, eu já não estou mais indo para a igreja, eu já não estou mais lendo a Bíblia, eu já me levanto cedo, nem oro, vou dormir, não oro, vou comer, não oro na hora que eu vou comer, não agradeço a Deus pela provisão. O fogo, o fogo já apagou faz tempo e você nem percebeu. Você nem percebeu. Quarto, as distrações. As distrações. As distrações são, as distrações são é o pior que existe na vida de uma pessoa que conhece Jesus, são as distrações. É o jogo do futebol, é uma festa que você escolhe para o aniversário ao invés de ir para a casa de Deus. Toda quarta e todo domingo tem futebol. Aí, às vezes, tem um culto no sábado, você não vai porque tem uma final, e é justamente no sábado que marcaram a final. As distrações. É um amigo que chamou para tomar uma. É um cliente que marcou justamente a entrega do bendito malote de compra no domingo de noite, quando você poderia ter marcado na segunda-feira de manhã, né, fazer a menor diferença. Diariamente, o cristão, e eu não estou falando de religião, estou falando de cristão, aquele que crê em Jesus, ele está numa luta contra o pecado. O cristão que costuma ser engodado pelas distrações, perder o foco pelas distrações, é o que normalmente tem cedido ao pecado. Eu já cedi o pecado ontem, já cedi o pecado hoje, já cedi o pecado antes de ontem, foi semana passada eu cedi o pecado, então eu vou me distrair aqui. Vou deitar aqui na rede e vou ficar esperando a morte chegar, como diz o Raul Seixas. Mas essa pessoa, ela perde o alvo quando ela se distrai com coisas que talvez sejam mesmo lícitas e roubam o foco de verdade. Não é porque eu perdi o foco, não é porque foi sem querer, é porque eu quis mesmo perder. Eu vi todo mundo se arrumando para ir para a igreja. Eu estou sabendo que daqui a uma hora tem culto. Não, domingo que vem tem. Semana que vem tem. Mês que vem tem. Eu vou para culto hoje não, eu vou ficar aqui em casa, vou dormir. Não vai fazer nada domingo, domingo de noite, ninguém faz nada. 6 horas da noite. O que é que você faz domingo, 6 horas da noite? Eu trabalho, irmão, você passa a semana toda trabalhando. Deus lhe deu a vida, Deus morreu por você na cruz. É praticamente uma obrigação sua honrar ele com pelo menos 1 hora do seu dia na semana inteira. Vai para o culto, vai para a igreja. Imagina você que é pai, você que é mãe, você tem seu filho, você passa a semana toda trabalhando feito um condenado, morrendo, sua feito um desgraçado para botar comida dentro de casa. Aí você manda o seu filho tomar banho, você manda o seu filho escovar os dentes, o seu filho não vai. É justo isso? Não, não é. Não é justo. Cadê a honra? Não tem honra? A Bíblia diz que quando Moisés foi para o Egito, com a mensagem de Deus para a libertação do povo, o faraó aumentou foi o trabalho do povo, para que eles esquecessem da ideia da adoração de Deus, para fazer o seguinte, aumenta o trabalho desse povo, para esse povo parar de esquecer esse negócio de Deus aí, vão trabalhar. Se Faraó está botando trabalho na sua vida, aliás, se está aparecendo trabalho na sua vida, justamente no horário que é para você estar na casa de Deus, pode ter certeza que isso daí não é de Deus. Não é. Não é. Não é de Deus. Lá em Êxodo 5, do capítulo 5, do verso 5 ao 9, está lá falando, Faraó
mandando o povo trabalhar feito um jumento para poder esquecer Deus. Vamos fazer eles trabalhar, tanto que eles não vão ter nem tempo para pensar nisso. Vamos lá? Êxodo 5, do 5 ao 9. Vou ler. Diz assim: ele disse também: agora há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos leitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: daqui em diante vocês não vão mais trabalhar. Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos. Nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos. E é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. O 9. Façam isso, façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Amém. 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 Ah, eu estou trabalhando muito, não tenho tempo de ir para a casa de Deus. Irmão, pode ter certeza que esse trabalho que você está tendo, exagerado, que não te permite ir para a casa de Deus, é do cão, é de Satanás. Porque se o teu Deus é o Deus de Israel, se o teu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, se o teu Deus é o Alfa e o Ômega, é o leão da tribo de Judá, é a resplandecente estrela da manhã, ele não vai deixar faltar absolutamente nada na sua casa. Se você investir o seu tempo para ir para a casa dele. Não vai. Não vai. Ah, eu tenho que abrir o comércio domingo de noite. Irmão, o sangue de Cristo tem poder. É só o seu comércio que é aberto domingo de noite. É só o seu comércio. Não precisa. Olha só o que é que o faraó manda. Os israelitas, eles recebiam palha. Eles melavam a palha no barro e faziam tijolo. Aí o faraó disse, não, manda eles escolher a palha agora. Da palha mais para não. Pega a palha, manda eles irem colher a palha. E detalhe, não pode fazer menos tijolo, não. Se era 1.000 tijolos, se são 1.000 tijolos que eles fazem por dia, eles vão ter que fazer, continuar fazendo 1.000 tijolos. Porque esse povo são desocupados. É um povo desocupado, por isso que querem falar da palavra de Deus. São desocupados. Não tem o que fazer, são desocupados e falam a palavra de Deus. Quantas vezes eu já vi isso? Os crentes são tudo desocupados. Por isso que andam de casa em casa, por isso que vão pregar a palavra. Eles são desocupados. E ainda chama a palavra de Deus em palavra mentirosa. É complicado, gente. É complicado. As distrações, elas nos tiram do caminho. E é qualquer coisa. É um cliente que quer marcar um tratamento na hora, é uma reunião que aparece na hora de ir para o culto, na hora de fazer, na hora do devocional. Certo, Joelson? E qual é o caminho da volta? Entendi que eu estou perdido, entendi que o meu fogo está se apagando ou já está apagado. Qual é o caminho da volta? O caminho da volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Jesus quem fala sobre esse caminho. Lá em Apocalipse, onde nós lemos. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, lá no versículo de número 5, Jesus fala. Ele diz qual é o caminho. Como que você vai solucionar esse problema? Está escrito: lembra-te, pois, de onde você caiu.
Arrependa-te. Arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, ou seja, se você não fizer isso, brevemente a ti eu vou voltar aqui, a ti virei. E tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus, ele menciona 3 passos práticos para que a gente possa voltar a esse primeiro amor. Primeiro, se lembrar. Faz aí, irmão, por favor, faz aí uma reflexão. Lembrei onde foi que tu caiu. Lembra? O que foi que te fez cair? Qual foi a mentira que tu contou? Qual foi a porcaria que tu fez? Lembra aí, o que foi que aconteceu? Ou quais foram as coisas, né? Porque nunca é só uma coisa, são várias. Quais foram as várias coisas que você fez, que te fez cair, que fez o teu amor apagar? Depois, se arrepende. Se arrepende. Se arrepender é não voltar a praticar. Vais e não peques mais para que coisas piores não te aconteçam. Dobra teu joelho, pede perdão. Pede perdão para o Senhor teu Deus. Chega para ele e fala: Senhor, me perdoe. Eu vendo coisas que fazem outras pessoas se perderem. Me perdoe por esse pecado. Eu estou mentindo. Eu peguei dinheiro com quem não é lícito. Eu peguei dinheiro com quem não era para pegar. Fiz coisa errada. Adulterei, traí, matei. Tá tudo errado. Me perdoa. Se arrepende, pede perdão. Depois você volta a praticar as coisas boas. Volta à prática das primeiras obras, irmão. Ah, Gelson, eu nunca fui na igreja, nunca pratiquei obra nenhuma. Então comece, o que é que você acha que é bom? Permanecer no pecado? Não, isso não é bom. Se recorda do que você fez de mal. Põe no caderno aí, pega um papel, caneta e vai só você sozinho no quarto, você sozinho, pega um papel e lista todas as besteiras que você fez. Pede perdão, se arrepende e não volta mais a pecar. Arrependa-te. Arrependa, porque se você não se arrepender, Jesus ele vai tirar teu castiçal. A luz que te ilumina vai sair de perto de você e aí você vai viver em trevas e só em trevas. Nada mais do que problema um atrás do outro, um abismo trazendo outro abismo, que traz um outro abismo, que traz um outro abismo. É isso que Jesus fala, se você não se arrepender. Jesus não protestou com as pessoas lá, os Efésios, né, que essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso, porque eles não o amavam mais. Essa igreja amava Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Você ama Jesus. Jesus aqui escrevendo essa carta, João escreve, né? Jesus dita e João escreve. Mas Jesus escrevendo essa carta aqui, Jesus fica protestando com essa igreja, porque essa igreja não o amava mais como o amava anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Nós precisamos voltar a agir na nossa caminhada com Cristo, como foi feito inicialmente. Quando você aceitou Jesus, você fez votos com Ele. Quais foram os votos que você fez com Ele que você não está mais praticando? Gelson, mas eu fiz uma besteira muito grande. Irmão, não importa. Se você se arrepender,
Jesus, ele vai te perdoar. Não importa se você matou, se você adulterou, se você mentiu, se você caluniou, se você deu mau testemunho. Não importa se você bebeu e encheu a cara e todas as outras pessoas do mundo viram você bêbado e disseram: olha ali o cara que aceitou Jesus, embriagado. Não importa as outras pessoas. Importa a opinião de Jesus sobre você. E ele está de portas abertas. Ele está de portas abertas para te receber. Para de não se perdoar quando ele pode te perdoar e ele é maior do que você, para te liberar um perdão maior do que o seu mesmo. Para de se amargurar. Esse é o tempo de você ser resgatado ao primeiro amor, ao amor que o Senhor deu por você, por mim. Nada menos do que o amor total. Que nós possamos nos aproximar, mas acima de tudo nos apossar da graça de Deus. Só nos apossando dessa graça, que é esse favor não merecido, o sacrifício de Jesus, só nos apossando dessa graça que nós vamos viver intensamente na obediência desse maior mandamento que Cristo nos deixou. Amar uns aos outros. Deus nos ama. Não importa o seu pecado. Peça perdão. Volte a praticar as boas obras. E ele vai endireitar as suas veredas. Mas se você não fizer isso, ele vai tirar o seu castiçal. E você vai viver apenas em trevas. Até que ele volte. Porque ele diz: brevemente a ti verei. Virei. Brevemente a ti virei. E vou tirar seu lugar, o teu castiçal. Não traga condenação sobre si. Não é uma escolha de Jesus, é uma escolha sua, só sua e de mais ninguém. Novamente, lembra de onde você caiu. Se arrepende, pede perdão e começa a praticar as coisas boas, as primeiras obras, o primeiro amor. Eu vou orar para terminar esse momento e em seguida vocês podem comentar se vocês quiserem, tá bom? A gente fica aqui até o horário que der para vocês comentarem. Antes que o nosso Senhor Jesus Cristo ele possa nos guardar de todo mal. Bondoso, amado Pai. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu favor. Graças nós te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Porque temos a tua palavra para lermos e entendermos também. Graças nós te damos, Senhor. Porque nós estamos aqui diante de ti, despidos, entregues a ti, te pedindo, Pai, perdão pelos pecados. Lava-nos, Senhor, nossa chuva que cai do céu. Cobre-nos com a tua Shekinah, vida do teu trono. O pecado, Pai, é insuportável e nós sozinhos não conseguimos vencer o pecado. Nós entendemos isso. Cuida de nós, Pai. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque somos pequenos. Necessitamos de mais isso. Cuida de nós, Pai, para que nós possamos estar na tua casa no dia que o Senhor voltar. Para que nós possamos estar contigo.
nome do teu filho Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Seja feita a tua vontade, agora e para sempre. Amém.